Depois que a luta de Shiba acabou, a terceira e próxima luta do Bloco C já foi anunciada. Representando o Shurinji, Kengo Mizaki era chamado de um lado e Mike Quinn, o americano que representava a luta livre, do outro. A cena cortava para os lutadores na arena e o apresentador dizia: "Uma arte marcial há muito tempo esquecida. Essa noite o Kenpo de Shorinji será mostrado para nós. Seu representante alcançou o auge dos artistas marciais e vem com a proposta de honrar o estilo. Já seu adversário é alguém que também não temos o costume de ver por essas redondezas. Ele é um americano, representando a luta livre." Nessa hora nos era mostrado a consciência de Kengo, que se lembrava do passado e se era dito: "Vamos, finja que não sou o seu pai." Nos era mostrado ele jogando um oponente no chão e bloqueando o chute de outro. Em seguida, uma sequência chegando nele. Porém, Kengo bloqueava, desviava de uma esquerda, pegava o braço de seu oponente e o jogava de costas no solo. Em seguida, pegava o braço do jogado, travava e fazia uma torção. Ao soltar, seu oponente de treino recuava e desistia. A cena cortava para momentos depois, onde o ambiente nos era mostrado. Lá, alguém cortava plantas para poderem crescer ainda mais e nos era mostrado um velho mestre que questionava: "Então você vai partir, mesmo que isso signifique que você será exilado?" Kengo respondia: "Foi dito para mim, se você quiser ver os resultados de seu treinamento, você deve vir." O mestre gargalhava e voltava a cortar suas plantas. A lembrança de Kengo cessava, ele entrava em guarda quando o sinal para começar era dado e na mesma hora, as medidas dos lutadores eram expostas para a gente. Kengo Misaki, representante do Kenpo de Shorinji, 1,76 m, 72 kg. Mike Quinn, americano representando a luta livre, 1,92 m, 131 kg. E antes de avançar, Mike dizia: "Saiba que não me importo de perder, só vim até aqui para ver como as coisas funcionam." Ele avançava em seguida com uma sequência de jabs que eram esquivados e Kengo parava encarando. Mike via aquilo e dizia animado: "Estava achando que eu era apenas um palhaço por causa da fantasia e do rosto pintado, né? Lamento te informar, boxe também é a minha especialidade." Ele golpeava com um cruzado de esquerda que era facilmente bloqueado, em seguida avançava com um pisão de esquerda que também era facilmente evitado. Nessa hora, Kengo avançava com o pé, ele batia contra o pescoço do gigante que recuava e a torcida se impressionava com tamanha maestria marcial. Mike olhava sério, se virava golpeando, mas Kengo desviava e respondia com uma sequência. Mas nessa hora, seu traje era segurado. Porém, Kengo respondia com um tapa com as costas da mão na cara. Ele descia seu braço torcendo o pulso de seu oponente, erguia o punho do mesmo e girava, assim o erguendo no ar e batendo eventualmente Mike de costas no solo. Em seguida, ele encaixava uma mobilização de braço e forçava. Desesperado, Mike Quinn gritava e se rendia. A torcida olhava aquela dominância de boca aberta e o juiz gritava que a luta havia acabado. Então Kengo finalmente soltava, se afastava e aguardava a equipe chegar. Em seguida, dizia calmamente: "Não há necessidade de ajudá-lo. Eu estava um pouco nervoso, então acabei colocando mais força do que deveria na mobilização. Porém, ainda assim, ele só sentiu um pouco de dor. Não deslocou ou quebrou membro algum. Apenas fiz força a ponto de fazê-lo desistir. E em 5 minutos o participante deve ficar bem." Kengo saía majestosamente e dizia: "Esse é o Kenpo de Shorinji." A torcida aplaudia impressionada e o mestre agradecia. Nessa hora a cena cortava para os bastidores e Baki dizia: "Caramba, que estilo de luta maravilhoso." A Manai falava: "Pois é, e o Jirohama nunca entenderia isso." Baki olhava de um lado para o outro e pensava: "Falando no diabo, quando foi que ele saiu?" Nessa hora íamos para a parte de fora e o narrador dizia: "Ao lado do Tokyo Domo, em frente ao corredor da arena." Lá uma comoção acontecia e diziam: "Gente, o que está acontecendo?" Respondiam: "Alguém quer lutar contra o Chamoan." Falavam: "O quê? Contra o pentacampeão de Muay Thai? Mas Chamoan é um deus!" Nos era mostrado, e o Jirohama na frente de sua presa. E o lutador lendário encarava, mas o empresário do mesmo alertava: "Senhor, você é livre para lutar contra quem quiser, mas ao menos sabe quem ele é?" E o Jiro sorria e dizia: "Olá, pentacampeão. Estou aqui para dizer que faremos uma briga rápida." O empresário falava:
Você ao menos está se escutando? Quer morrer por acaso? Sabe do que os chutes deles são capazes? Você está desperdiçando o seu tempo, homem. Yujiro ignorava aquelas palavras e continuava. Vamos lá, só quero lutar um pouco. Estes serão seus oponentes, ó pentacampeão. Ele apontava os dedos, em seguida movia seu braço e entrava na posição para dar petelecos. O campeão se desencilhava de seus empresários que o continham, ia até Yujiro e avançava chutando. Porém, o ogro puxava o dedo para trás e dava um peteleco no chute. A perna do campeão recuava e o mesmo se chocava. Porém, prontamente lançava um gancho rápido que novamente era respondido no peteleco. E assim se repetia. Golpe após golpe, respondido e bloqueados com petelecos. A população à volta olhava chocada e Yujiro dizia: agora irei acabar com isso. Ele apontava o dedo, fazia petelecos no ar provocando e o campeão se preocupava. Mas nessa hora, uma aura envolvia o braço do ogro. E ao acertar o peteleco, o queixo era o alvo. Shyamalan eclodia desmaiado contra o solo e Yujiro saía andando enquanto divagava. Isso sequer valeu o meu tempo. Parece que terei que esperar até a partida final. A cena cortava para minutos depois, onde todos no local começavam a sentir uma presença diferente. Algo os incomodava, e ao olharem para uma das entradas, lá estava o ogro. Os torcedores comentavam: Ei, aquele é o ogro, ele é o pai do campeão Bakihama. Respondiam: sim, mas ele é muito mais forte. Inclusive, foi esse cara quem venceu o Oroshidopo. Ele é assustador, tenham cuidado. Diziam: tá, mas por que ele está aqui? Yujiro nessa hora começava a se dirigir até a plateia, mandava todo mundo sair da sua frente e Tokugawa o recebia dizendo: ei Yujiro, venha por aqui. Kozui olhava ele passando e pensava: então esse é o pai do Baki. Yujiro se sentava e Tokugawa questionava: ogro, me diga, o que você acha? Consegue prever quem será o vencedor? Yujiro respondia: o vencedor foi decidido desde o princípio. O campeão será Shibukawa. Tokugawa se chocava e questionava: Shibukawa? Quem é esse mesmo? É o Yu Amanai, por acaso? Yujiro gargalhava, percebendo que Gorou sequer se lembrava de quem era o velhinho comedido chamado Gouki Chibukawa. E a cena cortava para alguém com um kimono de jiu-jitsu. Esse alguém era Sérgio Silva, que se alongava. Topo via e dizia: esse é o jiu-jitsu brasileiro. Esse lutador é incrivelmente forte. Dizem que quem aceita brigas sem restrições são os mais fortes que existem. E aqui, galera, eu preciso fazer um comentário. Eu vi uma galera comentando esses dias comigo que o Sérgio Silva é uma representação do Walid Ismail. E para quem não o conhece, Walid no século passado foi um grande lutador de jiu-jitsu aqui no Brasil. E agora é um empresário do ramo de MMA, tendo um grande evento chamado Jungle Fight e empresariando lutadores para grandes eventos como o UFC, Bellator e etc. Particularmente, eu não vi nenhuma confirmação oficial disso, porém os caras são bem parecidos, então eu acredito que por ser um lutador da época em que esse mangá era escrito e um expoente desse mundo, o Itagaki com toda certeza fez essa homenagem. Afinal, ele já conhecia pessoalmente Rickson Gracie e esse era um cara que era provocado constantemente por Walid na época. Enfim, curiosidade passada, vamos continuar. A cena cortava para o corredor, lá Kozui tomava um ar e alguém chegava do nada dizendo: está se sentindo agitada? Era um lutador chamado Jack Hammer e ele continuava: deve ser difícil para você. Afinal, algumas meninas sequer podem digerir o que acontece nesse torneio. Kozui pensava: esse é o lutador canadense. Jack sorria e continuava: você é a namorada do Baki, né? Kozui era pega de surpresa, courava e respondia que sim. Em seguida pensava: como sou idiota, o que eu tô dizendo? Jack sorria e falava: Baki é um ótimo lutador. E seus olhos são lindos, brilhantes e cativantes. Então, nessa hora, Baki chegava chamando por Kozui e questionava: ei Kozui, o que tá fazendo por aqui? A mesma olhava aliviada, se aproximava e dizia: as últimas lutas foram demais para mim. Senti um desconforto e vim pra cá. Nessa hora, Jack dizia o nome de Baki e o mesmo, galera, sentia uma pressão tremenda. Ele entrava em guarda e questionava: você quer lutar agora, né, seu idiota? Kozui ficava confusa e Baki via. E ele tinha ido de 0 a 100 rápido demais. A própria feição de Jack estava serena o tempo todo. E ele dizia: na verdade, quero ver como você vai lutar mais tarde nas finais. Ele se virava, saía andando e Kozui questionava: Baki, por que fez isso? O campeão travava e se questionava: é verdade?
Por que eu fiz isso? Por que agi dessa forma? A cena cortava para a arena e o apresentador dizia: aí vem o nosso próximo lutador. Esse é Sérgio Silva, o lutador de jiu-jitsu mais forte de todo o Brasil. Não há ninguém que rivalize com ele. Sérgio começava a saltitar e o apresentador continuava. Ele dispensa apresentações para aqueles que já o conhecem. Mas ele já ganhou 3 torneios absolutos de jiu-jitsu brasileiro e de forma consecutiva. A cena cortava para os corredores da arena, ia para o banheiro masculino e lá dentro, em frente a uma pia, alguns frascos de anabolizantes eram vistos. Quem os preparava e se auto-aplicava era Jack Hammer. E ele escutava o apresentador dizendo: e do outro lado do ringue temos Jack Hammer. Jack nem dava bola para o chamado, continuava preparando seus aditivos, fazia outra dose, a observava e se auto-aplicava novamente. Em seguida, pegava diversos comprimidos de um tipo e os jogava na boca. Em seguida, ele ia até outra coloração de comprimidos e novamente jogava na boca. Jack mastigava, pegava 3 frascos de hormônio, os quebrava e tomava. Suas veias saltavam, sua pulsação aumentava e a cena cortava para ele já na arena. O apresentador dizia: ambos os lutadores finalmente estão em posição. Jiu-jitsu brasileiro contra um pit fighter. Tokugawa via aquilo e dizia: pit fighter? Ah sim, não são aqueles lutadores que misturam todos os estilos? O apresentador continuava dizendo: na história do jiu-jitsu brasileiro, eles nunca ficaram atrás quando se trata de lutar contra estilos mistos. Mas aqui e agora, o jiu-jitsu brasileiro irá enfrentar mais um obstáculo na sua história. Que tipo de luta iremos ver aqui? O juiz começava a passar as instruções e as medidas eram mostradas. Sérgio Silva, 1,79 m, 91 kg. Jack Hammer, 1,93 m, 115 kg. E aqui, galera, só um adendo. Essa era a altura normal do Jack no começo. Quem diria que esse bicho atingiria 2,43 m atualmente na obra? Absurdo, né? Mas vamos lá. Na arena, Jack ia para um lado tirando a sua roupa e Sérgio do outro. A torcida olhava impressionada aquele corpo e Tokugawa dizia: caramba, que tonelada de cicatrizes! E o Jiro olhava atento e o sinal para começar era dado. Baki observava ao lado de Hanada e pensava: por que eu me sinto assim? Eu tô com medo dele? Mas é a primeira vez que vejo esse cara. Na arena, Sérgio entrava em guarda, encarava Jack e disparava em alta velocidade. Ele surpreendia chutando e o golpe explodia no queixo de Jack. A torcida era surpreendida e Sérgio continuava. Ele ia para sua especialidade, a luta agarrada. Ele fechava os braços, passava a perna e pesava o corpo para derrubar. Mas nessa hora ele tomava um susto, pois Jack Hammer sequer se movia 1 milímetro. E o jiu-jiteiro pensava: ei, isso é sério? Eu não posso movê-lo? Como se fosse uma fera, olhando o perigo eminente. Os cabelos de Baki se erguiam e Hanada falava: ei, esse canadense não é brincadeira, cara. Yujiro observava atento e na arena Jack colocava a mão no rosto de seu oponente. Ele começava a empurrar e a pegada de Sérgio era perdida daquela forma. O jiu-jitsu, uma arte marcial conhecida por se destacar contra os fortes, mesmo tendo um corpo inferior a seu oponente, acabava de ser subjugada pela força bruta pura. Jack nessa hora intensificava sua presença e lançava um gancho no queixo. Sérgio Silva girava no ar e Jack se virava enquanto seu oponente ainda girava. E ao se distanciar, Sérgio caía nocauteado de cara no chão. Baki e Hanada gelavam, Yujiro se levantava. Ele abria um sorriso e o apresentador começava a dizer: incrível! O canadense derrubou seu oponente com um golpe único. Ele literalmente girou seu oponente no ar como se fosse um frisbee. Um mestre no jiu-jitsu brasileiro, cuja expertise está em lutas sem regras, sequer teve chances. Nessa hora, uma tremedeira involuntária assolava Baki, que tentava se controlar e nos era mostrado. Yujiro descendo a arquibancada. Tokugawa questionava onde ele estava indo e Yujiro saltava. Ele pousava na arena, a torcida percebia preocupada. Em seguida, Baki iria falar algo, mas nessa hora, Topo aparecia dizendo: campeão, dizer qualquer coisa aqui é inútil. O ogro vinha se aproximando de Jack e o canadense se virava. Com um sorriso no rosto, Yujiro dizia: você está usando esteroides. Jack não dizia nada, apenas encarava e Yujiro continuava:
Não se importa em se destruir para vencer? Jack respondia. E você, se importa? Yujiro desmanchava o sorriso e Baki olhava atento, Jack Hammer continuando suas palavras. Mesmo se eu perder, você acha realmente que quero viver uma vida longa? Yujiro sorria, entrava em guarda e Jack Hammer fazia o mesmo. Mas nessa hora, Baki aparecia chutando o queixo de Jack. Ele entrava na frente do ogro e falava: escuta aqui, idiota, quem disse que você poderia levantar a mão contra Yujiro? O canadense absorvia aquelas palavras e o dano e nos era mostrado, Hanada, só percebendo que Baki havia saído do seu lado naquele momento. Toppo encarava sério, Tokugawa e Kozui olhavam preocupados e Jack apenas olhava sem esboçar reações. Já Baki continuava: você acha mesmo que tem o direito de lutar contra esse homem? Jack encarava por um tempo e falava: você se coloca na minha frente mesmo sabendo que vai perder? Respeito sua coragem, mas vou te dizer uma coisa. Ele se virava e dizia: o direito de lutar contra Yujiro Hama não é só seu. Baki ficava confuso com aquelas palavras e o ogro falava: ei, onde pensa que está indo? Baki mandava seu pai esperar, mas Yujiro gritava para Baki calar a boca e dava um tapa no meio da sua cara, o girando no ar como se fosse um frisbee, e o campeão batia na mureta. Em seguida caía sangrando. Yujiro sorria e continuava: esse garoto e suas divagações sempre me irritam. Vamos continuar. Jack entrava em guarda e de repente aparecia na cara do ogro em alta velocidade. Ele se aproximava da orelha e dizia algo. O que foi dito não nos era revelado, mas Yujiro arregalava seus olhos. Jack saía andando e Tokugawa se questionava o que tinha acontecido ali. Toppo olhava confuso, Baki também, e Yujiro dizia para si próprio: haha, caramba, se não tivesse me contado eu não saberia. Esse cara tem mais direito de me enfrentar do que qualquer pessoa. E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que tenham curtido, se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam. Caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do nosso canal. Me sigam no Twitter, Instagram e etc. Nossas redes sociais vai estar aparecendo aqui na tela. E é isso aí. Um abraço, galera, fiquem com Deus e tamo junto.